Olá pessoal, vamos aprender proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa. Então, começando com a direta. Duas grandezas, duas variáveis, são diretamente proporcionais se o quociente entre elas for constante. O que é quociente? Resultado da divisão. Então, y dividido por x é igual a k, uma constante chamada constante de proporcionalidade direta. Então, dividindo duas variáveis entre si, a constante é chamada constante de proporcionalidade. Então, as variáveis y e x são ditas diretamente proporcionais. A função de proporcionalidade, que associa y e x é y igual a k vezes x. K é a constante. Veja aqui, se y sobre x, o quociente de y por x é igual a k, isola y. O x não passa para o segundo membro multiplicando, o x está no primeiro membro dividindo, ele passa para o segundo membro multiplicando. Y igual a kx. O que é y igual a kx? É a equação, ou melhor, é a função de proporcionalidade que associa y e x. Por exemplo, y igual a 5x. É uma função de proporcionalidade entre y e x. 5 é a constante, por exemplo. Proporcionalidade inversa. Duas grandezas ou variáveis são inversamente proporcionais, agora é inversa, se o produto entre elas for constante. Então veja bem, no caso das diretamente proporcionais, o quociente, divisão entre elas é constante. E no caso das inversamente proporcionais, o produto entre elas tem que ser constante. IA, ou seja, y vezes x igual a k. Acabei de dizer, o produto entre as duas variáveis tem que ser igual a constante. K é a constante de proporcionalidade inversa. A função de proporcionalidade, nesse caso, que associa y e x, é y igual a k dividido por x. Observa que o x agora está no denominador, por isso que é inversa. Por isso que as duas grandezas são inversamente proporcionais. Uma está no numerador, o y, e o x está no denominador. A função, então, de proporcionalidade que associa y e x é y igual a k sobre x. Então, por exemplo, a função y igual a 2 sobre x é uma função de proporcionalidade inversa. K é a constante. Veja aí dois exemplos. Primeiro exemplo. X número de canetas e Y preço. Uma caneta R$2. Tá cara, mas nessa loja é isso mesmo, viu? Uma caneta R$2. Duas canetas R$4. 5 canetas R$10. 5 vezes 2, 10. O que nós estamos observando? Que se X dobra, Y dobra. Você notou, né? Dobrou o número de canetas, o preço vai dobrar. Ou seja, 2 sobre 1 é igual a 4 sobre 2, que é igual a 10 sobre 5, que é igual a 2. Peguei os valores da tabela lá, estou dividindo y por x. 2 dividido por 1, 4 dividido por 2, 10 dividido por 5. Exemplo de proporcionalidade direta que eu estou fazendo, o quociente de y por x. Os quocientes todos aí deram o mesmo valor. Deu a constante 2. Então, qual é a função que associa as canetas com o preço? Y, que é o preço, é igual a 2 vezes o número de canetas, y igual a 2x. Essa função é a função de proporcionalidade direta. Na próxima aula eu vou continuar esse exemplo aqui, porque as minhas pilhas andam muito ruinzinhas. Elas estão acabando rapidinho.
Eu vou dar esse exemplo agora de proporcionalidade inversa, viu? Então até a próxima aula e obrigado.